Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Então, esse fim de semana. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Esse fim de semana, porreiro? Estudaram muito? Boa tarde, boa tarde. Pronto, ok, ainda estamos no boa tarde. Ok? Daqui a 5 minutos respondem-me se correu tudo bem. Isso estudaram muito. Então, as 3 aulas feitas da semana passada? Sim? Muito bem, muito bem. Ok. Isso doente é que não. Fogo. Se bem que o tempo foi mais para ficarmos em casa, por isso. Mas tu, Beatriz, melhor agora? Já está melhor, Beatriz? Ainda não? Oh, isso é que é mau. Chazinho. Ok. Acomodem-se aí, já sabem, 18h35 começamos. Ok? Vamos também tentar que entre mais pessoas. Mais uma vez coloquei o link nos diferentes grupos. Portanto, continuamos a abrir a aula para quem esteja aí como convidado possa assistir na mesma. Portanto, são todos bem-vindos, ok? Independentemente de inscritos ou não, de estarem em formação ou não, obviamente são todos bem-vindos aqui à aula em direto, ok? Portanto, aproveitem. Quem está em formação, não há problema nenhuma, Beatriz. Sabes que o prazo final é que é importante, ok? O tal prazo que nós falamos. Até lá, tem que ter tudo concluído, ok? Agora, ao vosso ritmo, uns mais rápido, outros mais lentos, uns precisam de ver mais vezes, ok? Cada um depois agora organiza o seu estudo de maneira a, obviamente, não se atrasar muito e essencialmente ficar com o conhecimento, porque o mais importante não é terminarem dentro do prazo, é ficarem com o conhecimento. Se depois precisarem de mais tempo, precisam de mais tempo, ok? Que é perfeitamente normal muitos precisarem de rever as aulas. Boa tarde. Ora bem, antes de iniciarmos, então, como está sempre a hora prevista, 18h35, está 5 minutos de tolerância, vou já avisar, possivelmente vou repetir daqui por um bocado outra vez aquilo que eu vou dizer agora. Eu já o disse, portanto, quem está a acompanhar as aulas, quer seja em direto, quer seja por gravações, eu já falei nisto. A aula 4, ou seja, a aula 2, é a aula, ok? Duas coisas importantes. Primeiro, é a aula que vocês, por experiência própria, desde 2021, na altura da pandemia, quando começamos o código online, é a aula que vocês mais reprobam na Drivebox. Ok? Portanto, façam teste. Se não se sentirem seguros, não concluam a aula hoje, para depois não ficarem bloqueados. Façam muitos testes, leiam lá as perguntas. Ok? E a segunda coisa que eu queria dizer, em termos de reprovação teórica, ou seja, estamos a falar no exame oficial de código, o tema mais errado é sinalização, sinais verticais que nós começámos a dar na última aula, onde hoje vamos continuar e na próxima aula amanhã vamos continuar também nos sinais verticais. Mas dentro dos sinais verticais, os sinais mais errados são os sinais de proibição e são os sinais de proibição, ou seja, são os sinais que nós vamos dar hoje. Ou seja, um dos objetivos da aula, não vai ser só sinais de proibição, mas um dos objetivos da aula vai ser sinalização de proibição e são os sinais verticais mais errados em exame. Assim como esta aula é a aula que vocês mais reprobam na Drivebox. São a que normalmente vocês precisam de ver várias vezes, e de fazer vários testes, vários e diversos testes, ok? Porque tem muito, os sinais de proibição principalmente, são muito, mas muito complicados. E é por aí que até vamos começar. Ok? Portanto, estamos no horário.
Vou apresentar os objetivos da aula. Procurem mais uma vez um lugar calmo, ok? Sempre que precisarem de alguma informação, alguma dúvida que tenham extra, obviamente a partir de agora relacionada com a aula, por favor, perguntem. Faz parte da comunicação, obviamente, vocês dizerem os vossos ais. Está-me a doer, eu não estou a perceber. Ok? Estamos cá, obviamente, quer seja em direto, quer seja no grupo do WhatsApp, para vos esclarecer e tentar esclarecer o máximo possível das vossas dúvidas. Acho que já deu para perceber isso, sendo que responder às vossas dúvidas não quer dizer que se dê uma resposta direta. Porque, como vocês já perceberam, muitas vezes nós obrigamos a ir procurar, porque o melhor é vocês muitas vezes irem procurar, porque normalmente, em 99% dos casos, a vossa resposta, ou a resposta à dúvida que vocês que fizeram, está na aula. Hoje tive um aluno que foi a exame, ficou aprovado, ok, errou 3 perguntas, ficou reprovado. E ele disse que tinha, há 3 que me saíram, se calhar foram essas 3 que erraram. Por acaso, das respostas que ele disse que deu, até nem foi essas que ele errou. Mas ele estava a dizer, e tal, nunca me saiu, não sei o que é isso, não saiu. E ele dizia-me, olha, isto. E eu disse, olha, essa pergunta eu até faço. E especificamente eu faço essa pergunta na aula 11. E ele foi à aula 11 e estava lá a resposta. Ele dizia, realmente, e ele estava a dizer que nunca tinha feito aquela pergunta e é até uma das perguntas que eu especificamente falo na aula. Portanto, vocês normalmente limitam-se a ver uma vez a aula, mas isto faz-vos falta. Ok? Aqueles pormenores, aquelas perguntas, principalmente que eu às vezes digo, atenção, sai uma pergunta assim, pá, fixem isso, fiquem com isso no vosso pensamento, escrevam, registram, por isso é que eu digo, lugar calmo, um cadernozinho, uma canetinha para vocês irem apontando. É preciso repetir? Pedem para repetir e eu repito. Ok? Posso contar com vocês? Vamos iniciar agora? Sim? Todos a postos? Ok, vamos então trabalhar. Ora bem, vamos aqui aos guias. Aula 4. Bem-vindos ao módulo 4, ou seja, a aula 4. Obviamente continuamos na unidade 1. Como eu disse, a unidade 1 é composta por 11 aulas, ou seja, as 11 primeiras aulas é o vosso capítulo. Quem tiver o livro, estas aulas fazem parte do capítulo 1, da unidade 1. Vamos falar nos sinais de proibição, vamos falar nos sinais de obrigação e vamos falar nos sinais de prescrição específica. Ok? É igual, Benildes, é 30 perguntas, podem errar no máximo 3. É igual aos testes que vocês fazem na plataforma. Ok? 30 perguntas, 3 respostas erradas. Quem estiver aí a tirar a mota e que vai fazer 40 perguntas, passam a ser 40 perguntas, 4 erradas. Ok? Não sei se está aí alguém ou não, nessas condições, certo? Muito bem. Como eu estava a dizer, este tipo de sinalização que vocês estão a ver aqui, que eu ia perguntar se vocês se lembravam, ok? Faz parte da sinalização vertical. Qual é a classe a que pertence estes 3 tipos de sinalização? Proibição, obrigação e prescrição específica. Ainda se lembram? Que já demos uns? Muito bem. Antecedência, ok? Regulamentação. Por isso é que, mais uma vez, e eu chamei-vos a atenção a isto, e quem não fez print, faça print, aproveite, desta coisinha aqui que eu tenho aqui. Portanto, na última aula, sinais de perigo, e começámos os de regulamentação, dando-os de cedência. Hoje, vamos terminar os sinais de regulamentação, falando-nos de obrigação, de proibição, falando-nos de obrigação e falando-nos de prescrição específica. Sendo que os de prescrição específica, depois, que vamos obviamente também falar hoje, vão se subdividir em 3 subclasses: seleção de vias, afetação de vias e sinais de zona. Toda esta sinalização que está aqui pertence então aos sinais de regulamentação. Não se esqueçam. Ok? Vamos então agora passar para... Ok, aqui. E agora a página é 57. E vamos começar então com os de proibição.
Ok? Vocês vão conseguir, regra geral, identificar facilmente os sinais de proibição, porque eles vão ter um formato definido, que será redondo, vermelho. Portanto, não se esqueçam daquilo que eu já vos disse. Sinal é de proibição. O nome, por exemplo, este primeiro, sentido proibido. A indicação, qual é a indicação que ele nos dá? Indicação da proibição de transitar no sentido para qual o sinal está orientado. Não se esqueçam, é de proibição. O nome, sentido proibido. E o que ele indica está aqui. Mais uma vez, estou a repetir isto, porque isto é importante. Depois, atenção, mais uma vez, àquele tipo de ratoeiras. Perante o sinal de proibição. Bom, vai-vos aparecer uma imagem, possivelmente vai ter um stop, que é de cedência de passagem, possivelmente vai ter um de obrigação, redondo azul, possivelmente vai ter um de perigo, triangular vermelho, e vai ter um de proibição. E eles dizem perante o de proibição. Ou seja, olhem só para o redondo vermelho. E também vocês falham aqui. Porque eles dizem perante um sinal de cedência, por exemplo, e vocês estão ali à procura de um sinal de cedência que só pode ser ou stop, ou sinal de cedência, ou aqueles triangulares que vocês tiveram dificuldades em perceber na última aula, ok? Portanto, eles perguntam sobre um sinal, sobre uma classe específica de um sinal, olhem para esse sinal, não olhem para outro sinal. E isso também vos vai confundir. Ok? Vamos então começar direitinho e atenção a este tipo de sinalização. É, sem dúvida, a sinalização vertical mais errada em exame oficial. Estamos a falar no exame oficial. Quando vocês vão ao exame oficial e reprovam, vamos lá ver. Normalmente é sinalização, sendo que a principal sinalização é a sinalização vertical, e dentro da sinalização vertical, a mais errada, isto a nível nacional, é os sinais de proibição. Ok? Começamos logo com estes dois, para tentarem perceber logo a diferença. O primeiro é sentido proibido, quer dizer que só não podemos circular naquele sentido. Quer dizer que podem vir carros em sentido contrário. Ou seja, ele está proibido no sentido da orientação do sinal, ele está permitido em sentido contrário à orientação do sinal. Ou seja, do outro lado da via vai ter um sinal que vamos dar amanhã, que é aquele quadrangular casseta azul, casseta branca. Em que vai dizer sentido único. Ou seja, de um lado da via tem este, do outro lado tem este. Portanto, o sentido é proibido. Só é proibido circular naquele sentido, naquela direção. Em sentido contrário, nós vamos poder circular. No segundo, já é trânsito proibido. Ou seja, é proibido tanto para lá como para cá. Ou seja, é proibido em ambos os sentidos. O que é que pode circular nesta via? Qual é os únicos utentes que podem circular? Não, senhora. Peões. Nem velocípedes, nem tração animal. Só podem circular peões. E tudo que seja equiparado a um peão. Ou seja, se quisermos levar uma bicicleta, nós já falamos nisto, temos que levá-la à mão. Ou então, se for uma criança até 10 anos, é peão. Pode ir em cima da bicicleta. Uma pessoa em patins é peão. Exatamente, Diogo. Porque se não levarmos à mão, somos velocípedes. Somos velocípedes, não podemos entrar. Se levarmos à mão, passamos a ser peões. A não ser uma criança até 10 anos, que mesmo em cima do velocípede é considerado peão. Mas é só uma criança até 10 anos. Se tiver 11,
para ser considerado peão, tem que levar o velocípede à mão, tem que levar a bicicleta à mão. Ok? Pronto. Esta parte, esta coisinha que eu disse assim, é trânsito proibido. E depois disse-vos quem é que pode, porque as perguntas nunca vão ser só quem é que não pode. Vamos perguntar, este veículo pode passar para além do sinal? E vocês têm que perceber se pode ou não. Portanto, eles não vão perguntar só a quem é que está proibido. Vão perguntar a quem é que é permitido. E por isso é que também torna esta sinalização de proibição mais complexa, mais complicada. Por exemplo, há muitos de vocês, e mais uma vez, eu utilizo sempre isto, porque é aquilo que eu continuo a ouvir, infelizmente, que é, eu pego no livro e estudo e não preciso de explicação nenhuma para saber os sinais. E estes próximos sinais são a prova que vocês, se calhar, e mesmo ouvindo a minha explicação, e mesmo recalcando, e mesmo fazendo a papinha toda, escrevendo à vossa frente, vocês chegam lá e erram. E se calhar amanhã vamos ter dúvidas no grupo do WhatsApp com coisas que eu escrevi aqui. Certeza absoluta, porque as perguntas que vos vão sair, eu vou dizê-las de certeza absoluta. E vão estar aqui explicadas. Ou até já hoje. Exatamente. Ok. Vamos para o terceiro sinal, que é para vocês começarem a entrar no esquema, mais ainda. O que vocês olham para aqui, esta coisinha aqui, este carrinho que está aqui desenhado, significa automóvel. Ok? E agora eu pergunto, que tipo de automóveis é que vocês conhecem? Ligeiros e pesados. Motociclos não é automóveis. Portanto, a partir deste momento, se vos aparece este sinal que vocês estão a ver aqui, ok? Vocês ficam logo a saber que quer seja ligeiro, quer seja pesado, não pode passar para além do sinal. Isto é a primeira coisa. Mas para além disso, e para vocês fixarem bem este sinal, está proibido a todos ou mais de 2 rodas. Ou seja, o que vocês têm que pensar, fixem isto, é que se eles me disserem um triciclo tem quantas rodas? Triciclo, 3. Não pode. Quadriciclo, que é papa reformas, que nós às vezes chamamos de mata-velhos, ok? 4. Não pode. Então, qual é os motociclos que podem? Ou seja, qual é os veículos que podem? Podem os de 2 rodas. Veículos de 2 rodas que vocês conheçam. Velocípede, o motociclo simples, portanto, diz motociclo simples. Atenção, temos que dizer motociclo simples, quer dizer 2 rodas. Motociclo, se for motociclo com carro, já tem 3. Se for triciclo, já tem 3 também. Portanto, ok? Motociclos simples, 2 rodas. Trotinete. A trotinete é equiparada a velocípede, é considerada um velocípede. Se for trotinete com motor, é velocípede. Se for sem motor, é peão, e os peões também podem passar, porque o único que está proibido é automóveis, ligeiros e pesados, e todos os veículos que tenham mais de 2 rodas. Ok? Depois este. E vocês dizem, é fácil, trânsito proibido, automóveis pesados. Que tipo de automóveis pesados é que vocês conhecem? De passageiros, muito bem, e de mercadorias. O problema é que sai lá perguntas, este sinal apenas proíbe aos pesados de mercadorias e vocês metem certo. Não, proíbe a todos os pesados. Todos os pesados. Ou seja, quer eles sejam de passageiros, quer eles sejam de mercadorias. Portanto, não é só de mercadorias, nem é só de passageiros. É todos os pesados. Depois, temos este.
E este fala aqui em automóveis de mercadorias. E eu pergunto, que tipo de automóveis de mercadorias é que vocês conhecem? E nós conhecemos os ligeiros de mercadorias, que é os que vocês esquecem. Mercadorias. E os pesados de mercadorias. Ou seja, sai a pergunta e vocês dizem somente a pesados de mercadorias. Errado. É a todos os de mercadorias. Por isso é que está aqui na explicação. Ligeiros e pesados de mercadorias. Isto é para vocês aprenderem a ler o sinal. Este. O que é isto aqui em cima? Refere-se a quê? Mercadorias. E o peso? Que é 3,5 toneladas, ou a mesma coisa que dizer 3.500 quilos. E exatamente, os pesos referidos nos sinais são sempre peso total. Portanto, trânsito proibido a veículos de mercadorias, com um peso total superior a, neste caso, 3.500 quilos ou 3,5 toneladas. Seguinte, reparem nestes três. Não sei como é que vocês confundem isto em exame e nas perguntas que vos saem. Não tem nada que enganar. O único que tem o homenzinho e o capacete refere-se a motociclo. Motociclos duas rodas. Motociclos simples. Trânsito proibida, motociclos simples. O que tem aqui este motorzinho é ciclomotores. E os que não têm nada de motorzinho é os tais bicicletas, ou seja, velocípedes. Portanto, trânsito proibido a motociclos simples, duas rodas. Simples quer dizer duas rodas. Ok. Trânsito proibido a ciclomotores e trânsito proibido a velocípedes. Depois, atenção, não é tratores, é tratores agrícolas, veículos agrícolas. Este sinal proíbe o trânsito a tratores? Não. Proíbe o trânsito a tratores agrícolas, veículos agrícolas. Tudo que seja veículo agrícola. Motocultivador, trator-carro. Vamos dar isso no tema 3. Na aula 13. Ok? Mas fiquem já com isto. O que está aqui dentro desenhado é um trator agrícola, não é um trator. O trator é aquela parte da cabine de um caminhão que depois engata aqui o semi-reboque. Isto é que é o trator. Aquela parte da frente, aquela cabine do caminhão. Ok? Trator agrícola. É isto. Portanto, se eles quiserem falar deste, eles têm que dizer trator agrícola. E aí sim, este sinal proíbe a veículos agrícolas, a tratores agrícolas. Trânsito proibido a tração animal, veículos de tração animal. Trânsito proibido a carrinhos de mão. Trânsito proibido a peões. E trânsito proibido a cavaleiros. É só vocês verem. É redondo, vermelho, é proibido. Tem lá o cavalinho, trânsito proibido a cavaleiros. É redondo, vermelho, é proibido. Tem lá um peão, trânsito proibido a peões. Não é os peões não podem atravessar. Não, os peões não podem circular. Proibição do trânsito. Trânsito quer dizer circular. Depois, esta vai ser reboques. Portanto, trânsito proibido a todos os veículos que atrelem reboque. Seja ligeiro com reboque, seja um motociclo com reboque, seja um pesado com reboque. Qualquer veículo que atrele um reboque não pode passar para além do sinal. Quando tem a traseira do veículo trator mais o desenho do reboque, aí
Só é proibido circular veículos que atrelem reboque, sendo que o reboque tenha 2 ou mais eixos. Sabem o que é um eixo? Por exemplo, um reboque assim tem um eixo. Isto é um eixo. Tem um rodado. Um carro normal tem 2 eixos. Tem o eixo da frente e o eixo de trás. Ok? Aqueles reboques maiores um bocadinho, em que tem assim uma roda, outra roda, por exemplo, este já tem 2 eixos. Já não pode. Este tem um eixo. Por exemplo, o carro, aqueles atrelados de levar os cãezinhos para a caça, só tem um eixo? Pode. Um veículo atrelando esse tipo de reboques pode passar para além do sinal. Só não pode aqueles que têm um reboque maior, em que tenham mais que um rodado. 2 ou mais rodados. Está percebido, Alexandrina, agora o que é eixo? Está percebido, sim ou não? Ok. Depois, estes muito importantes. Trânsito proibido a veículos que transportem mercadorias perigosas. Este é o das explosivas ou inflamáveis. Ok? E depois existe o outro, que tem o riozinho aqui por baixo, a água aqui por baixo, que é produtos suscetíveis de poluírem as águas. Produtos, está proibido o trânsito que transportem produtos que podem poluir as águas. Depois, eles começam a juntar. Reparem, automóveis e motociclos com carro, o tal que é só é proibido a mais de 2 rodas. Ok? E este que é motociclos simples. Qual é os que sobram? O que é que sobra? Qual é os que podem circular? Estão a ver a complexidade que isto é. Estão proibidos todos com mais 2 rodas. Está proibido o motociclo simples. Muito bem. O velocípede pode. E qual é o outro que pode? O tração animal. Muito bem, Diogo. Veículos sem motor. Portanto, o velocípede e o veículo de tração animal. E o peão também pode. Todos os outros, mas nenhum pode. Estão a entender? É que depois vocês têm que fazer esta interpretação toda. Que eles vão dizer, se for um automóvel ligeiro, olha, se for um pesado, olha, se for um triciclo. Triciclo pode? Não, porque tem 3 rodas. E os mais 2 rodas não podem. Que é os que está aqui. Olha, e um motociclo 2 rodas? Não pode. Um motociclo 2 rodas não pode porque é um motociclo simples. Não pode. Está entendido isto? Agora este. Reparem. A todos os de mercadorias, ou seja, ligeiros de mercadorias e pesados de mercadorias. E também não podem os que atrelem reboque. Ou seja, um ligeiro com reboque, um pesado com reboque, um motociclo com reboque. Não pode. Olhem este. O que é que falta? Temos todos com mais 2 rodas, temos o tração animal e temos o motociclo simples. Qual que é que falta? O velocípede e o peão. É os que podem. Estão a perceber a complexidade? Estão a perceber porque é que eu disse que isto era complicado, que não era só ler o sinal? É que muitas vezes vocês não interpretam. Não percebi. Diogo, perante este? Estou a falar este agora. Andreia, está a proibir, este sinal proíbe mais de 2 rodas. Ok? Este veículo tração animal
E este motociclos. Ok? Qual é os que podem? Qual é que eu não falei ali? O peão e o velocípede, que é a bicicleta. De resto, estão todos ali. Se falarmos num veículo, se falarmos num veículo agrícola, sim. Ok. Cavaleiros. Ok? Certo ou não? Sim. Velocípede com motor, aqueles que estão com aquele motorzinho pequenino, é velocípede. Portanto, se é equiparado a velocípede, podem. Tudo que seja equiparado a velocípede, pode. Por isso é que vocês têm mesmo que estudar, porque vocês vão ter que saber os que não podem e os que podem. Porque eles tanto perguntam. Está aqui, oh, Maura, está aqui. E esses não podem que está aqui. Motociclos. Está proibido. Ok, Mauro? Esses estão proibidos. Está ali o desenho da moto. Se formos lá acima, diz motociclos simples, motociclos duas rodas. Ok? Certo? É só vocês depois lerem as perguntas e perceberem, ok, estão proibidos estes, estes podem. Tem que ser sempre assim e vai ser sempre assim. Este tipo de sinalização é assim. Porque eles depois começam a juntar, ó. Aqui só tem mercadorias, está proibido. Lembrem-se, não é pesados de mercadorias, é todos os de mercadorias. Ó, automóveis de mercadorias. E depois temos o tração animal. Está ali. Podem automóveis ligeiros de passageiros, podem pesados de passageiros, podem velocípedes, podem motociclos simples, porque só estão proibidos os de mercadorias, automóvel ligeiro de mercadorias, automóvel pesado de mercadorias. E estão proibidos os de veículos de tração animal. Depois este que está à entrada das vias rápidas e das autoestradas, que também se chama, notem isto, trânsito condicionado. Ok? Isto sai, que é referente a este sinal. Ok? O que é que está proibido? Olha, peões, animais, veículos de tração animal, ciclomotores e tudo que esteja abaixo de ciclomotores, velocípedes. Ou seja, só podem circular automóveis e motociclos, triciclos, ok? De cilindrada superior, porque os que têm inferior estão proibidos. Portanto, só podem circular, só podem, estou a dizer só podem. O que está aqui na descrição em baixo é os que não podem, ok? Portanto, só podem automóveis, quer seja ligeiros, quer seja pesados, com reboque, sem reboque, whatever, e motociclos com mais de 50 centímetros cúbicos. Ok? Motociclos, triciclos, desde que tenham mais de 50 centímetros cúbicos. É o nome também do sinal. Também utilizam como trânsito condicionado. Pode ser também como nome. Ok, Diogo? Por exemplo, este. O que é que nós temos aqui neste sinal? Todos os veículos de duas rodas. Temos os motociclos, temos o ciclomotor e temos o velocípede. Ok? Depois, o seguinte. Este tem aqui o desenho. Isto é que é o desenho de um eixo. Portanto, este peso, neste caso aqui, é peso por eixo. Ok? Só no rodado. Trânsito proibido a veículos. Estes aqui são decorados, basicamente. Não é? Trânsito proibido a veículos que o peso por eixo seja superior a, neste caso,
2,4 toneladas, ou seja, 2.400 quilos. Tenho o desenho do eixo, é peso por eixo. Depois, este volta a ser peso total. Não. O eixo é, imaginem um automóvel ligeiro, tem 2 eixos, o eixo da frente e o eixo de trás. Todos os veículos que só num eixo, só no eixo da frente ou só no eixo de trás tenham mais que aquele peso, já não podem circular. É claro que aquilo é, por aquele peso, é referente a um pesado, não é? Ok? Mas não é reboque. Não é o peso por eixo do reboque. Ok? Certo? Portanto, o eixo do veículo. Pode ser o do ligeiro, do pesado. Normalmente, por aquele peso, é de pesado. Portanto, mais uma vez, peso total. Neste caso, é todos que tenham um peso total superior a 5,5 toneladas. Agora, em relação a este, atenção que vocês confundem, mas apesar de ter este símbolo, que até agora nós associamos a veículos de mercadorias, ok? Esqueçam. Aqui, este, basicamente, o que está aqui está para enganar. É assim que eu digo para vocês decorarem. Portanto, este que fala em comprimento é todos. Todos os veículos, ok? Ou conjunto de veículos, que é algum veículo que atrela reboque, que o seu comprimento seja superior a 10 metros. Portanto, é todos, não é a todos de mercadorias com mais de 10 metros. Não. Esqueçam o desenho. É a todos veículos ou conjunto de veículos. Conjunto de veículo quer dizer um veículo que atrela reboque, cujo seu comprimento seja, neste caso, superior a 10, que é o que lá está. Se tiver um 12, é superior a 12. Estes próximos sinais vai ser sempre superior. Ou seja, este, que já é largura, estão proibidos de circular veículos que tenham uma largura superior. Superior. Ou seja, com 2 metros pode passar? Pode. Com 2 metros e 1 pode passar? Não. E agora vamos ter o da altura. Também é superior. Trânsito proibidos a veículos com uma altura superior à indicada no sinal, neste caso, superior a 3,5 metros. Esta que sai muitas vezes. Este 70 é distância de segurança mínima. Ou seja, eu estou proibido de circular a menos de 70 metros do veículo que vai à minha frente. Portanto, é distância de segurança mínima. Uma das hipóteses de resposta diz 70 minutos, para vocês perceberem. Não esqueçam. Não tem nada a ver, é distância metros. Não posso, estou proibido de circular a menos de 70 metros do veículo que vai à minha frente. Atenção, normalmente sai estes, mas eles podem pôr 50, pode-vos aparecer de 40. Ok? Isto é um exemplo, e normalmente é este que eles colocam. Ok? Mas não se esqueçam que é como a da velocidade que vamos ver já a seguir. Sai com 30, sai com 40, sai com 100, sai com 120, sai com 90. Ok? Certo? Então depois depende, há muitos que vão depender do número, como o da altura, como o da largura, vão depender do número que eles colocam lá dentro do sinal. Então não esqueçam disso também. Ok? Proibição de virar à direita. Ok? Proibição de virar à esquerda. E proibição de inverter o sentido de marcha. Dar a volta. Atenção que ser, por exemplo, proibido virar à esquerda não significa que nesse mesmo local a gente não possa fazer inversão de sentido de marcha. Tem que ver tudo que lá está. Se existe algo que proíbe ambas as manobras, ok. Mas há situações que vos sai que só proíbe uma. Ou seja, há muitas vezes que é proibido inverter o sentido de marcha, mas que nesse mesmo local nós podemos mudar de direção à esquerda. Ou seja, nós podemos ir assim
e fazer isto. Não podemos é ir assim e fazer isto. Ok? Não quer dizer que sejam ambas proibidas. Pronto, já agora, porque há muitas vezes vocês confundem quando o vosso instrutor ou até no exame o examinador vos diz isto é virar à esquerda. Vocês vão a circular aqui. Ele diz, vamos mudar a direção à esquerda. É vocês fazerem isto, ok? E depois fazerem isto. Se fizerem isto, isto aqui já é inverter o sentido de marcha. Portanto, mudar à esquerda é diferente de inverter o sentido de marcha. Portanto, entendam a linguagem. Vamos mudar de direção à esquerda. Vamos inverter o sentido de marcha. São coisas diferentes. Depois, o tal da velocidade que eu falei, e vocês sabem que este vai-vos sair com números diferentes lá dentro. O importante é vocês perceberem, e eu aqui vou escrever a letras bem grandes, velocidade máxima, porque vai haver o de velocidade mínima e porque vai haver o de velocidade recomendada. E vocês confundem, o formato é diferente, a cor do sinal é diferente e vocês confundem. Portanto, vai haver 3 sinais referentes à velocidade. Redondo vermelho, proibição, é velocidade máxima. Eu não posso circular a mais do que a velocidade inscrita no sinal. Hoje ainda vamos falar no redondo azul, que não vai ser a máxima, vai ser velocidade mínima. Vou ser obrigado a circular a mais do que aquela velocidade. Atenção. Este, proibição, velocidade máxima. Depois, o de proibição de ultrapassar. Eu não posso ultrapassar. Atenção a isto que eu vou dizer agora tão bem. Os automóveis não podem ser ultrapassados. O que eu estou a tentar vos dizer, e atenção a isto, perante o sinal, perante este sinal, ok? Se nós tivermos uma via em que nós estamos aqui e o veículo que for à nossa frente for de 3 ou mais rodas, nós não podemos ultrapassar. Mas se o veículo que for à nossa frente for de 2 rodas, e existindo aquela situação de 1,5 m, nós podemos ultrapassar. Ou seja, o sinal permite um automóvel de ultrapassar desde que o veículo que vá à nossa frente seja de 2 rodas. Ok? E, atenção, na situação, olhem bem para a imagem e vejam, obviamente, se existe a hipótese de dar 1,5 m. Porque se for nesta situação e vocês virem que não conseguem dar 1,5 m porque tem linha contínua, não podemos ultrapassar, mesmo que o veículo que lá à nossa frente seja de 2 rodas. Agora, existindo espaço, o sinal permite-me ultrapassar um veículo de 2 rodas. Ok? Entendido isto? Sim? Estamos quase a terminar estes, para vocês verem que são complicados. Depois estes. Este aqui é mesmo literalmente. Os pesados não podem ultrapassar. Os motociclos e os ciclomotores não podem ultrapassar. Este é mesmo, eles não podem ultrapassar nenhum tipo de veículos. Os pesados não podem ultrapassar e os motociclos e ciclomotores não podem ultrapassar. Ok? Proibido. Estacionamento proibido. Só tem
este traço aqui. Quando tenho a cruz, é paragem e estacionamento proibidos. Este é a proibição de utilização dos sinais sonoros. Não podemos utilizar os sinais sonoros. Aqui, a paragem é obrigatória na alfândega. E aqui, diz a Cris, em qual? Exatamente. Quando é proibida pesados, já percebi o que é que tu estás a perguntar. Estás a dizer, perante este, se o ligeiro pode? Pode. O único que está proibido é os automóveis pesados. Quer dizer que o automóvel ligeiro pode. Naquele ali, neste aqui, obviamente não podem. Todos os automóveis. Estamos a englobar os ligeiros e os pesados. Portanto, todos é que não podem ultrapassar. Ok? Neste aqui. Porque aqui fala em automóveis. O outro só fala em automóveis pesados. Está entendido? Certo? Ok. Pronto. Depois, outras paragens obrigatórias. Neste caso, numa portagem. Não se esqueçam. Qual é os únicos veículos que não precisam de parar na portagem? Quando é que nós não precisamos parar na portagem? Se o veículo tiver o quê? Um velocípede pode andar num sítio que tenha portagens? Ó Leonardo? Quem tem via verde. Então um velocípede pode andar nas autoestradas? Ai, que eu vou-vos bater. Só não precisa de parar na portagem quem tem a via verde. Que é aquele identificador. Quem tem, que é o carro é que tem via verde. Muito bem. Depois, atenção a estes. Continuamos nos sinais de proibição. Sendo que estes vão indicar fim. Então, este sinal é de proibição, certo? O que é que ele indica? Fim da proibição. Ele é de proibição e indica fim da proibição. Ele não é de fim de proibição, ele indica-me fim de proibição. Ele é de proibição. Este, que não tem nada desenhado lá dentro, é fim de todas as proibições. Anula todas para trás, exceto as que representem, por exemplo, paragem e estacionamento. Só é anulado, o que é anulado? São proibições afetas a veículos em circulação, veículos em marcha. Paragem e estacionamento não anula. Portanto, anula a velocidade, anula a situação das ultrapassagens, por exemplo, ok? Portanto, é fim de todas as proibições. Em vez de estar a impor o fim de cada um deles, mete este que anula todas as proibições que vos foram impostas anteriormente. Depois, o que tem da velocidade é fim da velocidade. Desculpem lá, apagar, que eu pensava que tinha um marcador e tinha. Portanto, fim da limitação de velocidade. Portanto, deixa de haver imposto por sinalização o limite de 40. Passa a ser o da lei, que pode ser 50 se estivermos dentro de uma localidade, que pode ser 90 se estivermos fora de uma localidade, por exemplo. Portanto, fim do limite de velocidade máximo. Fim da proibição de ultrapassar. Fim da proibição de ultrapassar para automóveis pesados. Fim da proibição de ultrapassar para motociclos e ciclomotores. Fim da paragem ou estacionamento proibidos. Fim da proibição de utilização dos sinais sonoros. Ok? E terminaram os de proibição. Regulamentação, proibição. Anotem já aí a primeira palavra-chave, número 87. 87. Primeira palavra-chave, aula 4, número 87. Ok? Seguintes. Sinais de obrigação. E aqui, como vocês estão a ver aí, o formato passa a ser
redondinho azul. Portanto, sempre que vocês tenham um sinal redondinho azul, ele vai-vos obrigar a um determinado procedimento. Obrigar. Atenção que vocês nestes vai haver sinais iguais a estes quadrangulares ou parecidos. E atenção, os redondos azuis vão-vos obrigar, os quadrangulares azuis vão-vos informar ou recomendar. Portanto, é diferente. Redondo azul de quadrado azul vai ser diferente. E vocês confundem. Portanto, não se esqueçam, redondo azul obriga, quadrangular azul recomenda ou informa. Os primeiros, sempre que vocês tenham apenas e só um sentido possível, ou seja, basicamente no primeiro somos obrigados a ir à direita, portanto somos obrigados a circular na orientação da seta, o nome deles todos vai ser sentido obrigatório. Neste caso, para a direita, neste caso, para a esquerda, neste caso, em frente, neste caso, para a esquerda e neste caso, para a direita. Como vocês estão a ver aí, todos eles, certo? São o mesmo nome, sentido obrigatório. Diogo, asneira. Diogo, asneira. Por exemplo, lá está, por isso é que vocês erram. Se vocês tiverem este sinal à vossa frente, vocês unicamente podem ir em frente. Se vocês tiverem o quadrado azul com a seta branca, vocês não são obrigados a ir em frente. Se tu tiveres uma mudança de direção à direita ou à esquerda, tu podes mudar de direção. A única coisa é que depois de passares o sinal, não podes voltar para trás. É isso que vocês erram, Diogo. Agora, se tu estiveres aqui e tiveres este sinal à frente, tu só podes seguir em frente. Se tiveres este, tu não és obrigado a ir para ali. E mesmo depois do sinal, se tiveres mudanças de direção, tu podes mudar. Não podes é voltar para trás, porque só tem um sentido. E é isto que vocês erram. Está entendido? Lá está. E é este o principal, que normalmente vocês erram. Porque é a obrigação de seguir em frente. Vai haver mais, que eu já vos falei naquilo da velocidade, e é igual. A velocidade, vocês também costumam errar. Ok? A diferença entre velocidade máxima e velocidade mínima, vocês também costumam se enganar. Ok? Portanto, primeira situação, não se esqueçam. Ok? Um sentido possível, somos obrigados a seguir naquele sentido, por ser redondo azul, ok? E só, então temos um sentido possível. A partir do momento que vos dão dois, aí então nós dizemos sentidos obrigatórios possíveis. Ou seja, neste caso podemos seguir em frente ou mudar de direção à esquerda, podemos seguir em frente ou mudar de direção à direita, podemos ir para a esquerda ou para a direita. Outros que vocês confundem são os que têm a seta na diagonal, que vai ser este e que vai ser este. E estes nem é a obrigação de virar à direita, nem é a obrigação de virar à esquerda. O que este sinal vos indica, estes dois, é quando vocês chegam a um determinado cruzamento e às vezes tem aquela placa de cimento e na extremidade tem o tal sinal redondo azul que é setinha na diagonal. Ele só nos está a dizer, neste caso assim, que se nós estivermos aqui, somos obrigados a circular, a contornar esta placa, que eles chamam isto placa, pela direita. Depois vocês chegam aqui, se não houver sinalização nenhuma, vocês podem ou ir à esquerda ou ir para a direita. Se não houver outra sinalização qualquer. Portanto, quando o sinal está na diagonal, este ou este, significa contornar a placa ou obstáculo. Pela direita ou pela esquerda, dependendo da posição da seta. Atenção agora a isto que eu vou falar.
que é aqui que vocês confundem, é português, é uma interpretação, ok? Portanto, quando a pergunta é contornar, vocês têm a seta pela direita, vocês dizem, têm a seta na diagonal para a direita, contornar pela direita. Têm a seta para a esquerda, vocês respondem, contornar pela esquerda. Mas às vezes a pergunta que eles fazem é, devo dar. Ou seja, o que é que eles estão a perguntar? Vocês, ao fazerem isto aqui, e fazerem isto, ao contornarem pela direita, quando eles perguntam devo dar, eles referem-se, estão a perguntar de que lado é que fica esta placa aqui de cimento que tem no chão. De que lado é que ela fica? Vocês, ao contornarem isto pela direita, de que lado é que ela fica? Fica a nossa. Então, quando eles perguntam devo dar, e vocês respondem, quando contornam algo pela direita, vocês dão a esquerda a esse algo. É como vocês terem, por exemplo, uma rotunda. Vocês estão aqui. Vocês devem contornar uma rotunda pela direita ou contornar pela esquerda. Quando vocês chegam à rotunda, o que é que vocês fazem? Fazem isto ou fazem isto? Contornam pela direita ou contornam pela esquerda? Ok, ótimo. Portanto, quando vocês chegam a uma rotunda, vocês contornam pela direita. Se a pergunta for e a rotunda, eles consideram isto uma placa, que pode ser circular, que pode ser oval. Okay? Isto aqui é uma placa, esta parte aqui que pode ser jardim, pode ser cimento. Okay? Chamam isso placa. Como eu há bocado desenhei, quando vocês chegam a um cruzamento, eles desenham às vezes uma coisa oval, ou às vezes uma coisa triangular, por exemplo, isto são placas. Esta é uma placa triangular, esta é uma oval, esta é uma placa redonda. E eles chamam isso placa. Ok? Pronto. Então, voltando aqui à rotunda, eu ao fazer isto, contornar pela direita, eles às vezes perguntam o devo dar. Quando eles perguntam devo dar, o que eles estão a perguntar é de que lado é que fica a placa. E vocês ao fazerem isto, de que lado é que está a placa? Esquerda. O que vocês têm que meter na cabeça é, quando eu contorno algo pela direita, eu dou a esquerda a esse algo. Portanto, eu vou escrever mesmo aqui. Exatamente. Eu vou escrever aqui. Perante este sinal é contornar pela direita. Se a pergunta for devo dar a esquerda a placa. Contornar pela direita, dando a esquerda à placa. O outro é ao contrário. Então, se eu sou obrigado a contornar pela esquerda, ou seja, devo dar a direita à placa. A placa. Mais do que isto, vocês não têm. Ok? Rotunda. Identifica como sendo rotunda. Ok? Depois, via obrigatória para automóveis de mercadorias. Quando a via é obrigatória, quer dizer que, desculpem, os veículos desenhados, neste caso os de mercadorias, neste caso os pesados, são obrigados a circular por lá. Nós podemos circular, mesmo conduzindo outro veículo, eles é que são obrigados a circular por lá. Não podem circular por outra. São obrigados a ir para lá. Imaginem que temos tipo uma bifurcação, okay? Uma estrada que se divide em dois.
Se tiver este sinal, por exemplo, aqui, chega aqui um veículo de mercadorias, é como se fosse proibido para ele ir para ali. Tem que ir para ali. Nós podemos também ir para ali, e eles é que só têm aquela escolha. E por isso é que se diz via obrigatória. Quando se diz via obrigatória, e existe via obrigatória para veículos de mercadorias, e existe via obrigatória para pesados, ok? Eles são obrigatoriamente, obrigatoriamente são obrigados, para reforçar mesmo, a ir por lá. Não podem circular noutro. Existe também agora a nova para motociclos. E depois, não confundam com via reservada. Aqui já é reservada, já não é obrigatória. Qual é a diferença? Via reservada é só para eles. Só, neste caso, para um transporte público. Não se esqueçam que táxis, o Uber, já é considerado transporte público. Portanto, esses também, os veículos prioritários, podem circular numa via reservada a veículos de transportes públicos. Ok? Mas lá está. Só este tipo de veículos passa a ser reservada é para eles, e outros tipos de veículos que não transportes públicos, que não veículos prioritários, não podem circular. Atenção, havendo, e fica já aqui registado, 4 exceções. Ok? 4 exceções. Nós, conduzindo o nosso veículo, apenas nestas 4 situações, também podemos utilizar uma via reservada. Mudança de direção. Acesso à nossa propriedade, ou seja, nossa casa. Acesso ao parque, estacionamento. Acesso posto de combustíveis. Ok? Portanto, regra geral, nós não podemos utilizar uma via reservada aos transportes públicos, só todos os veículos que sejam considerados transportes públicos, os autocarros da STCP, os táxis, o Uber, ok? Os veículos prioritários. Mas nós, existem estas 4 situações. Mudança de direção, acesso à nossa propriedade, acesso a parque de estacionamento e acesso a um posto de combustíveis. Depois, outro sinal novo. Via reservada a veículos com alta taxa de ocupação. Portanto, isto já faz parte daquelas medidas novas por causa do ecocondução, da mobilidade sustentável que nós falamos na aula 4. Todos os veículos, pode ser o nosso particular, se vocês transportarem 2 ou mais pessoas, ou desculpem, mais de 2 pessoas no vosso veículo, vocês também podem utilizar esta via. Esta via está lá para vocês. E só vocês a podem utilizar. Ok? Portanto, transportarem 2 ou mais pessoas, podem circular nesta via reservada a veículos, que é um dos novos. Depois, pistas. Pista obrigatória para velocípedes. É para eles, é para eles. Pista obrigatória para peões. Pista obrigatória para cavaleiros. Não se esqueçam, se é para cavaleiros, é para cavaleiros. Só eles é que podem lá circular. Se é para peões, é para peões. Se é para velocípedes, é para velocípedes. Okay? Se é pagada em manada, é pagada em manada. Se é comum, peões e velocípedes podem ser utilizados pelos dois. Ou então assim, com a separação. Posso, sim, senhora. Este. Diz um 2 mais. Ok? Depois, não se esqueçam, o tal, este é velocidade mínima. Quando apanham este sinal, ou um idêntico a este, significa que temos que circular a uma velocidade superior a 30. A partir do sinal, injustificadamente,
Não podemos ir a menos de 30. Mais uma vez, vai haver tipo um igual a este, mas quadrangular com um 30 lá dentro, por exemplo, vai ser diferente. Este vai ser máxima recomendada. Este é o velocidade mínima. O redondo vermelho, velocidade máxima. Atenção. Ok? Percebido? Deixa eu ver se eu consigo. Ok. Redondo vermelho. Máxima. Redondo azul. Mínima. Ok? Quadrangular. Azul. Máxima recomendada. Depois, a obrigação de utilizar correntes de neve. Somos obrigados a utilizar aquelas correntes de neve nas rodas motoras, em 2 rodas motoras. As rodas motoras são as rodas do veículo que puxam. Quando vocês ouvem dizer este carro é tração à frente, então é nas rodas da frente que tem que meter as correntes de neve. Este carro é tração atrás, então tem que meter nas de trás. Este carro é da tração às 4. Escolham 2 e metam só em 2. Porque a obrigação é em 2 rodas motoras. Mais uma vez, vai haver um igual a este, que vai ser quadrangular, com o pneuzinho desenhado lá dentro. E este vai ser correntes de neve recomendadas. Este é obrigatório. Temos mesmo que colocar. Este recomenda-me. Se eu não quiser colocar, o problema já não é deles. Mais uma vez, atenção, vocês vão ver, na próxima aula vamos dar isto tudo outra vez direitinho. Depois, a obrigação de utilização das luzes de cruzamento, que também são chamados os médios. Na aula 8 vamos dar as luzes. Este é o que está à entrada dos túneis. O que, Julie? Este aqui. Amanhã vamos dar os sinais de informação. E vai haver um sinal igual a este, só que em vez de ser redondo azul, vai ser quadrangular azul. O redondo azul obriga. O quadrangular azul recomenda, informa. Quando é uma recomendação, quando dissemos assim, olha, tu deves fazer isto, vocês só fazem se quiserem. Portanto, quando forem quadrangulares azuis, vai ser recomendações. Vocês só fazem se quiserem. O risco é vosso. Quando é obrigação, somos mesmo obrigados. Quando é proibição, somos mesmo proibidos. É isso, Júlio? Ok, pronto. Depois, estes de obrigação que tenha o risquinho vermelho. Vai ser o fim. Fim de qualquer coisa. Neste caso, é fim da via obrigatória. Fim da via obrigatória para automóveis pesados. Fim da via obrigatória para motociclos. Fim da via reservada aos transportes públicos. Fim da pista obrigatória. Portanto, tem o risquinho vermelho. Continuam a ser, não se esqueçam, continuam a ser da obrigação. Indicam fim da obrigação. Ok? Fim da pista obrigatória. Fim da pista obrigatória. Fim da pista obrigatória, etc, etc. Depois, fim da obrigação da velocidade mínima, deixa de existir por sinalização uma velocidade mínima obrigatória. Fim da obrigação da utilização das correntes de neve. Fim da obrigação da utilização das luzes de cruzamento. Fim da via reservada a veículos com alta taxa de ocupação. E terminamos os sinais de obrigação. Vamos então agora para a última classe, sinais de prescrição específica, última classe dos sinais de regulamentação, portanto, regulamentação, prescrição específica, e como eu vos disse, estes sinais subdividiam-se em 3 subclasses. Seleção de vias,
Eu agora alterei a cor disto e agora não sei como é que eu vou fazer o contrário. Ok, pronto. Seleção de vias. Vou-vos já explicar, como é óbvio. Os de... Estão aqui. Afetação de vias. E os últimos, sinais de zona. Até vamos começar por aqui. Sinais de zona são todos aqueles que têm este coisinha aqui, como vocês estão a ver aqui. Este painelzinho branco. E depois lá dentro vão ter ou um sinal de indicação que vamos dar amanhã, neste caso de estacionamento, é uma zona onde o estacionamento é autorizado, ou então uma zona onde o estacionamento é proibido. Atenção, não precisa dizer zona. Há alguns que não dizem, mas tem esta coisinha branca aqui ao lado. São de zona. Ok? Atenção a este, que eu explico isto várias vezes e depois vocês vão pôr a dúvida, sempre, ainda não percebi porquê. Porquê? Porque, eu não percebo porquê, porque depois vou explicar da maneira que vou explicar. Zona de estacionamento proibido. Ok. Estas horas que estão aqui é quando ele é proibido. Ou seja, ele é proibido das 8 da manhã às 20 da noite. Sai lá a que horas é que ele é permitido. Ou seja, em que se pode estacionar. Se ele é proibido das 8 às 20, ele é permitido das 20 às 8 horas. Quanto é que vocês querem apostar que vão pôr esta dúvida lá no grupo? E é que às vezes eu digo, olha bem, olha, leiam bem a pergunta, leiam bem a pergunta. E está lá, permitido. A maior parte que vocês erram porque não leem. Ok? Leem proibido. Sai lá das duas maneiras. Permitido e proibido. Proibido 8 às 20, permitido das 20 às 8. Ok? Certo? Pronto. Por exemplo, olhem este. Zona de velocidade limitada. Não podemos circular naquela zona a uma velocidade superior a 40. Zona de 30. Não podemos circular naquela zona a mais de 30 km por hora. Ok? Isto é só para vocês verem um exemplo. Depois, estes são os de zona. Vamos agora à seleção de vias. Ok. Estes sinais de seleção de vias, atenção, vejam, isto são só exemplos, ok? E vão ser muito úteis em certas perguntas que vos saem, mas na parte prática. Porque muitas vezes o que vos vai ser dito é vamos circular em direção a Ponta Rábida. Vamos seguir em direção a Coimbra, ou Águeda, ou Albergaria, ou Aeroporto, ou Rua não sei de quê, ou Paredes, ou Lousada. E vocês vão ter que olhar para este tipo de sinalização. Ok? Estes sinais chamam-se seleção de vias porque ajudam-vos a selecionar a vossa via. A vossa via de trânsito. Por exemplo, imaginem tipos de perguntas que vos podem sair. Se eu pretender circular em direção a Setúbal, quantas vias de trânsito é que nós temos disponíveis? Exatamente. Uma, duas, três. Qual das três é que eu devo circular? Exatamente na mais à direita das três. É para isto que isto serve. Certo? Agora, imaginem. Vamos fazer de conta que estes sinais estão na mesma via.
Quer dizer que neste momento nós temos 1, 2, 3, 4, 5 vias de trânsito. Ok? Portanto, 1, 2, 3, 4, 5 vias de trânsito. Ok? Imagina que eles dizem, eu quero ir em direção à Espanha. Das 5, qual é que eu tenho que utilizar? Ou seja, esta aqui. O que é que vocês respondem? Tenho 2 vias de trânsito para ir para a Espanha. 1, 2. Eu devo circular mais à direita das 2. Agora voltamos à pergunta que eu fiz há bocado. Quero seguir em direção a Setúbal, Montijo. Vocês dizem, temos 1, 2, 3 vias de trânsito. Eu devo circular na mais à direita das 3. É para isto que este tipo de sinalização. Porquê? Porque nós temos que ir mais à direita do nosso sentido. Nós não podemos andar, só posso ir para esta ou para esta, se estiver a ultrapassar ou se estiver grande intensidade de trânsito. Exatamente. Nós temos que andar sempre na mais à direita do nosso sentido. Nós temos 2, temos que ir na mais à direita das 2. Nem é pela velocidade. Alexandrina, imagina esta via. Eu vou desenhar aqui outra vez. Eu vou pôr aqui Porto, Lisboa, ok? Ok. Perante a sinalização que nós temos aqui, ok, ouçam só bem isto. Perante a sinalização que nós temos aqui, quantas vias de trânsito é que nós temos? 4. 1, 2, ou seja, vou desenhar aqui. 1, ok? Portanto, 1, 7, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Quantas é que eu tenho que ir para o Porto? Quantas é que eu tenho que me dão para ir para o Porto? E quantas é que eu tenho para ir para Lisboa? 2. Então o que vocês têm que perceber, se quiserem ir para o Porto, vocês têm que ir na mais à direita dessas 2. Ou seja, aqui. Se eu quiser ir para Lisboa, tenho que ir a mais à direita das 2. Ou seja, neste caso, é aqui. Portanto, eu aqui estou corretamente posicionado para ir para Lisboa. Eu aqui estou corretamente posicionado para ir para o Porto. Melhorou ou não? Posso ir aqui? Posso, se estiver a ultrapassar. Eu devo seguir na mais à direita do destino. Eu sei que tem perguntas sobre isto, por isso é que eu estou a ter trabalho com isto. Mas vai haver mais, porque depois vai haver outros sinais parecidos com este. Hã? Oh, Maura, claro. Maura, quando tu ouves dizer numa autoestrada, normalmente tens 2 vias de trânsito, certo? Tu ouves as pessoas dizerem a da direita é para os que vão mais devagar, a da esquerda é para os que vão mais de força. Não. Os da direita é para todos. Os da esquerda é para quem está a ultrapassar. Portanto, sempre que tu não tenhas ninguém à direita e não estejas a ultrapassar, todos os veículos têm que andar pela direita. A da esquerda só é se tiveres a da direita com carros e tu estás a ultrapassá-los. Ok? Pronto. E nem estamos nos mais difíceis. E não me estou a assustar.
Porque as coisas só são difíceis se vocês não se aplicarem. Isso posso-vos garantir. Ok. Depois temos estes. E quando a setinha está aqui na diagonal, já agora, este sendo azul, representam a autoestrada. Por isso é que aqui diz, estamos a circular na autoestrada número 2. Olha. Isto significa que nós estamos a circular na autoestrada número 2. A partir do momento que a sinalização tem esta cor, já estamos numa estrada nacional. Estão a ver aqui, olha. Ou vamos passar, neste caso, vamos passar a circular numa estrada nacional. Pronto. O mais importante agora, que é para não nos meter já muita informação, senão vocês começam já a explodir. Quando a setinha está assim, significa que vos vai... Vocês estão, por exemplo, a circular, tem para aí 2 vias de trânsito, ok? Significa que vai surgir mais uma, que é de abrandamento, que é para vocês saírem na próxima. E aparece este sinal a dizer, olha, se quiseres ir em direção a Sesimbra, vai surgir uma via de trânsito para chegares aqui e mudares para ali para sair na próxima saída. E depois vai ter a saída. Ok? São tudo sinais de seleção de vias. Ajudam-nos a vocês selecionarem a vossa via de trânsito, dependendo de para onde é que vocês querem ir. Depois ainda vai haver sinais de seleção de vias laterais. Estes estão ao lado da via, para lá dos raios, em que vocês estão a circular, têm 2 vias de trânsito, ok? E vocês veem, ok, Coimbra, Viseu. Não, mas eu quero ir para a Figueira da Foz. Dão um pisco e passam para a da esquerda. Ou seja, indicam-nos, lá está, indicam-nos para onde é que vão as duas, neste caso, 2 vias de trânsito, e vocês escolhem a via de trânsito mais conveniente para ao destino que vocês querem seguir. Estes aqui são laterais. Ou seja, por exemplo, a via está aqui, certo? E eles aparecem de lado, nos raios. Os outros é por cima, sobre a via. Ok? Estes são laterais. Está? Pronto, que agora temos outros, que também não são fáceis. Muito bem. Afetação de vias. Primeiro, alguém sabe o que é quer dizer afetação? É como, por exemplo, nós dizermos estamos afetados. Afetação tem a ver com estarmos afetados. Estarmos, por exemplo, existe ali uma limitação. Agora eu estou a escrever aquilo. Existe ali qualquer restrição, qualquer coisa que nos vai ser diferente do normal. Portanto, se vocês repararem, e vamos começar logo por este sinal aqui, eu só pus aqui exemplos, são todos exemplos. Se vocês repararem no sinal, certo? O que é que ele tem lá dentro? 2 sinais de quê? Já demos. 2 sinais de quê? De obrigação. De obrigação. O que é que ele indica? Velocidade mínima. Eu perguntei, é de. Quando vocês olham para um sinal destes, nós vamos dar estes sinais, este que está aqui, que vocês estão a ver aqui, com as setinhas lá dentro, sem ter nada lá dentro. E vão ser sinais de informação. Vamos dizer que temos 1, 2, 3 vias de trânsito no nosso sentido. Mas quando eles, dentro desses sinais que vão ser de informação que vamos dar amanhã, eles metem, ou, neste caso, meteram 2 de obrigação. Ok? Neste caso, eles meteram 1 de cedência de passagem. Neste caso, eles meteram 3 de proibição. Neste caso, eles meteram 1 de obrigação. Quer dizer que esse sinal passou a ser de prescrição específica, afetação de vias. Ou seja, existe ali uma afetação. Existe ali algo... Ok, não desligues daqui. Apagaste-me a luz. Ok, obrigado. Existe ali uma afetação, uma limitação, que pode ser uma obrigação, que podem ser 2 obrigações, que pode ser uma proibição, que pode ser um sinal de cedência de passagem. Portanto,
Quando vocês olharem para um sinal destes e não tem nenhum sinal lá dentro daqueles de regulamentação que nós demos, obrigação, proibição, cedência de passagem, vai ser um sinal de informação e vai nos indicar número e sentidos de vias de trânsito. Ficamos a saber que neste caso temos 3 vias de trânsito. A partir do momento que eles colocam algum tipo de sinal, como vocês estão a ver lá dentro, este sinal passa a ser de prescrição específica, afetação. Ou seja, existe a tal limitação. Atenção, podia só ter um sinal. Aqui tem 2, 1, 2. Podia só ter um. Podia haver só uma afetação. Podia haver só uma limitação. Esse sinal passava logo a ser de prescrição específica, afetação de vias. Isto é a primeira coisa. Depois, para além de, então, neste caso, sabermos que existem uma, duas e vai passar a haver uma terceira via de trânsito, nós ficamos a saber que se eu estiver a circular na via mais à esquerda, o que é que eu tenho que circular? A que velocidade é que eu tenho que circular? 80 ou mais, porque é mínima de 80. Na mais à esquerda, Julie. Portanto, eu se for para a via mais à esquerda, eu tenho que circular acima dos 80. Se eu circular na via do meio, eu tenho que circular a mais de... É ao lado. Fica ao lado da estrada. Isto não fica por cima, fica ao lado. Isto são todos sinais ao lado. Ok? Os únicos que chegaram por cima é aqueles das setinhas. 60 km por hora. Ok? Calma aí. Em autoestrada, porquê? Porque era aí que eu ia chegar. De que cor é o sinal? O exterior. Aquele sinal exterior, de que cor é? De que cor é? Branco. Branco não é autoestrada. Se fosse autoestrada, de cor é que era este sinal? Azul e as setas brancas. Portanto, isto aqui não é uma autoestrada. Portanto, a cor deste tipo de sinalização vai ser importante. O que é isto? Quando é branco e preto? Ainda se lembram o que é que nós falamos? Ou é uma estrada nacional, ou é uma estrada, ou é um, desculpem, itinerário complementar. IC. Ok. E fora de uma localidade, ou seja, numa estrada nacional e num itinerário complementar, qual é a velocidade máxima? Dentro da localidade é que é 50, Maura. Fora da localidade é 90. Ou seja, quer dizer, reparem toda a informação que vos dá um sinal. Repare, se eu for aqui, na via mais à esquerda, que não há mais, eu vou ter que praticar uma velocidade, se for um automóvel ligeiro de passageiros, superior a 80 até 90. Ou seja, eu só posso ir dos 80 aos 90. Não posso ultrapassar os 90, porque eu fora de uma localidade, numa estrada nacional, não posso andar a mais de 90. Basicamente, e conduzindo o nosso automóvel ligeiro, daqui é dos 80 aos 90, daqui é dos 60 aos 90, e na via mais à direita é dos 0 aos 90. Agora, eu juro que não me estou a querer confundir. Eu estou-vos a dar toda a informação. Agora há outra coisa importante, certo? Se eu for a 90, a minha pergunta é simples. Se eu for a 90, qual das vias é que eu tenho que ir? Melhor, se eu for a 80, qual é a via de trânsito que eu tenho que circular? Reparem, eu disse, esta é do 0 aos 90.
Ou seja, qual das vias, quando nós temos 3 vias de trânsito ou 2, qual é que nós temos que circular? Na mais à direita. Quando é que eu posso ir para a do meio ou para a da esquerda? Para quê? O que é que eu disse há bocado? Ultrapassar. O que vocês têm que pensar é, nós vamos aqui, ok? Vai um veículo à minha frente. Eu estou mais rápido que ele, vou passar então para a via do meio. E fico a saber que se eu for para a via do meio, eu tenho que praticar uma velocidade superior a 60. Mas se também for aqui um carro e eu tiver velocidade, eu posso passar para a esquerda de vez, porque eu posso ultrapassar, e tenho que praticar uma velocidade superior a 80. Portanto, o meu posicionamento na via da esquerda, na via do meio ou na via da direita, não vai depender nunca da nossa velocidade. Foi aquilo que eu disse há bocado. Na autoestrada, a direita é para todos, a da esquerda é para quem quer ultrapassar. Quando existem estas situações no trânsito, ok, vocês têm 3 vias de trânsito, vocês têm que ir na mais à direita. Só se quiserem mudar de direção, começar a ultrapassar, alto. Então vamos passar para a da esquerda. Fora isso, não havendo veículos à nossa frente, vocês vão na mais à direita. Nunca o nosso posicionamento numa via nunca vai depender da velocidade a que vamos. Nunca vai depender para onde queremos ir, quantas vias de trânsito é que existe no nosso sentido, quantas vias de trânsito é que existe para onde eu quero ir, sabendo que eu tenho que utilizar a mais à direita. E nós vamos falar nisto da mais à direita. Quando terminamos a sinalização, vamos dar início e retoma de marcha, posicionamento de marcha, pluralidades de via de trânsito. Nós vamos falar nisso tudo. Portanto, não é começarem já a botar as mãos na cabeça. Eu estou-vos a ensinar a ler um sinal para vocês depois, para além de saberem que ele é de regulamentação, prescrição específica, afetação de vias, o que ele significa. Certo? E se estivessem aqui à minha frente na sala, era a mesma maneira que eu estou a era igualmente que eu estava a explicar. Ia fazer os mesmos desenhos e ainda tinha uma desvantagem. Iam-me ouvir esta vez. Vocês agora vão chegar e podem rever a aula quantas vezes vocês quiserem. Ok? A única coisa que às vezes pode acontecer é ir a internet abaixo. Ou ficar com cortes, vocês revejam a aula. Porque aqui, se fosse à minha frente, vocês também iam ouvir só uma vez. Porque a aula foi dada, é dada. É a vossa turma. Na turma seguinte, vocês já estão noutra turma. Estão a perceber? Ok? Certo? Pronto. Isto é só para vos dar um exemplo. Vamos terminar rápido, que já passam das 20. Qual é a afetação que existe aqui? Por exemplo, o aluno que foi hoje a exame, saiu-lhe esta pergunta. Saiu-lhe este sinal. Qual é a afetação que existe aqui? Nós estamos a circular na via de trânsito mais à direita. Ela vai terminar. Quer dizer que eu vou ter que passar para a via da esquerda. Não é mais à esquerda. Via à nossa esquerda, que é esta. E ao mudar de via de trânsito, vou ter que ceder a passagem aos que já estejam lá a circular. Alguém que me venha ultrapassar, eu tenho que deixar essa pessoa ultrapassar e depois chegar aqui e mudar para aquela para ali. Portanto, supressão de via de trânsito, vai-me ser retirada uma via de trânsito e que eu tenho que ter o cuidado que, ao mudar de via de trânsito, tenho que ceder a passagem aos veículos que já estejam a circular nas outras vias de trânsito. É isto. Qual é a afetação aqui? As 3. Não posso circular a mais de 60. Não posso circular a mais de 80. E os pesados, quer seja de mercadorias, quer seja de passageiros, não podem utilizar a via de trânsito mais à esquerda. Para terminarmos, qual é a afetação aqui? Temos 3 vias de trânsito, 1, 2, 3.
em que a via de trânsito mais à direita é para transportes públicos. Ou seja, nós, seguindo aqui, em qual é que temos que ir? Nesta ou nesta? Na 1 ou na 2? Na 2, exatamente. A não ser que... Então, nós temos que circular por esta. A não ser que... Os tais 4 casos, quais é que eram? Não se lembram? Quando é que nós podemos circular, neste caso? Quando é que nós podíamos circular na mais à direita? Acesso a um parque de estacionamento, acesso à nossa casa. Imaginem que vocês moravam aqui. Saltavam daqui para ali? Não, tinham que ir por aqui. E quando chegasse à porta da nossa casa, a gente mirava para lá. Por isso é que eu falei que naquelas 4 situações, mudança de direção é outra, nós podemos utilizar um corredor de circulação, ou seja, uma via de trânsito reservada ao transporte público. Portanto, a restrição aqui, a afetação aqui é que a via da direita é reservada a um corredor de circulação, ou seja, é reservada ao transporte público. É este tipo de perguntas que vos sai. E depois, obviamente, vai haver junção de matéria, não é? Vocês vão depois ter que buscar algumas coisas à aula 1, outras coisas à aula 4, outras coisas à aula 10. É perfeitamente normal. Ok? Segunda palavra-chave, número 12. 1, 2. Estudem. Não se precipitem. Ok? Certo? Pronto. Atenção às horas que mandam dúvidas. Exatamente, Diogo. 12. Atenção às horas que mandam dúvidas. Por favor. Está bem? Cumprimentos a todos. Até amanhã.